Sejam bem-vindos ao podcast Gagalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Aline Mota nasceu em 1974 em Niterói, Rio de Janeiro. É bacharel em Comunicação Social pela UFRJ e pós-graduada em Cinema pela The New School University, entre 2001 e 2004. Ela combina diferentes técnicas e práticas artísticas, mesclando fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora, colagem, impressos e materiais têxteis. Sua investigação busca revelar outras corporalidades, criar sentidos, ressignificar memórias e elaborar outras formas de existência. Seja bem-vinda, Aline. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Seja muito bem-vinda, Aline. A primeira pergunta que a gente queria te fazer é sobre a concepção da obra Pontes sobre Abismos, que é um dos trabalhos seus mais marcantes, que envolve biografia, história, diáspora, fotografia. A gente queria te ouvir um pouco falando sobre ele. Então, estou bem feliz de ter vocês como interlocutores. Na verdade, eu acho legal falar isso, né? Que é a segunda vez que a gente está se encontrando, mas foi no meio da pandemia e eu não lembro muito bem o que eu falei, mas foi uma conversa bastante intensa. E agora a gente está se encontrando de novo num outro momento. Eu me sinto bem diferente daquele tempo, então talvez as respostas hoje sejam outras. E eu tenho refletido muito sobre o Pontes sobre Abismos. O Pontes sobre Abismos é essa videoinstalação em 3 canais, ou seja, uma videoinstalação com 3 telas. Ela foi pensada desse jeito, fragmentada, pensando também nessa história, né, da minha avó, da Doralice, que eu também sabia pedaços dessa história, e aí a forma, né, do trabalho reflete exatamente essa busca. Também eu fiz praticamente toda a câmera, né, do Ponte sobre Abismos. Talvez em algum momento ou outro foi meu pai que fez, assim, meio que por trás de mim, olhando os documentos, e ele talvez, pai, filma aqui, assim, numa viagem que a gente fez, que foi a primeira jornada, assim, né, do Pontes, que foi uma viagem que eu fiz com meu pai, mas eu acho que 99% das imagens fui eu mesma que fiz, e é uma câmera na mão e é um olho que está buscando, né? É uma câmera que é esse olho que está olhando, que está entrando dentro daquelas casas, que está entrando dentro daqueles espaços, encontrando os tecidos. Os tecidos são tecidos que têm frente e verso. E eu comecei fazendo um primeiro tecido com imagens até de antepassados do meu pai, né? Meu pai é branco. Tem esses antepassados lá de Minas Gerais, então tem essas fotografias que são do século XIX, o que é bastante raro, né? Mas eles tinham fotografias já deles, já do final do século XIX, e foi esse primeiro frente e verso que eu fiz, que tem um 7º avô e um 7º tio-avô. E em dado momento a gente até vê essas imagens desses homens e a gente não sabe muito bem quem eles são. E existe toda uma especulação também quem são eles, e eu não gosto também de dar tudo, sabe? De dar uma margem, assim, para que as pessoas se questionem, né? Quem são aquelas pessoas? E também, quais são aqueles lugares? Tem mais ou menos 9 minutos.
Só que, na verdade, são 24 minutos de vídeo, né? Porque são 3 telas, então quando você multiplica dá 24 minutos. E as imagens são tão curtinhas, são segundos, né? As imagens vão passando, vão vibrando naqueles segundos, e você nunca se localiza. Você nunca sabe a imagem, né? Eu até posso falar agora, né? Tem imagens de Mariana, em Minas Gerais, de Vassouras, Rio de Janeiro, né? Zona rural do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, tem do norte de Portugal e de Serra Leoa. E você assistindo, você não sabe exatamente quem são aquelas pessoas e aonde a gente está. Então, ele está sempre nessa busca e realmente não dando nenhuma resposta muito objetiva. E também, desculpem as respostas longas, mas quando eu começo a falar, já vi, né? Eu vou seguindo aqui. Mas acho importante pontuar assim, algumas coisas do Pontes, né? Desse processo, né? De como que eu fui juntando essas imagens e os documentos. Então, os tecidos eles começaram com fotografias no frente e verso. Depois, na segunda viagem, eu coloquei as minhas 2 avós, né? A minha avó e a minha bisavó. Ou seja, um frente e verso que vai juntando os seus olhares, né? Quando você dobra o tecido, os olhares se encontram, as bocas se encontram, o cabelo, né? E isso contra a natureza, no sentido de que, né, que esses tecidos são colocados novamente na natureza, ou seja, recebendo vento, recebendo a água de rio, de cachoeira. Tem até um poço d'água também, lá em Portugal, tinha um poço assim com água. Que até alimentava as cabras, que é uma coisa, né, ali da região do norte de Portugal, tem muitos pastores com as suas cabras. Então tem um momento ali que aquelas águas, né, são de todo tipo mesmo, né? E daí eu comecei também a colocar fotografia e documento. Então, de um lado tem uma fotografia, do outro lado tem um documento que foi encontrado. E quando se encontram, o rosto parece que está desenhado, né? Tatuado com palavras, né? E depois eu comecei a colocar notícias de jornal também. Então começou fotografia e notícias de jornal. E eu comecei a criar esses dispositivos, né? Esses tecidos que são esses dispositivos, a partir de fotografias muito pequenas, 3x4, que ali estão numa outra dimensão, muito maior. Eles têm 2 metros, mais ou menos, por 1 metro. São bastante grandes esses tecidos e eles, né, sendo recolocados nesse espaço. Então não veio tudo de uma vez. Na verdade, a primeira viagem só tinha um. E realmente, quando eu coloquei na água, eu não tinha certeza se as imagens iam desaparecer. O que ia acontecer com aquele tecido impresso? Só que, assim, são tecidos sintéticos, a impressão é feita por sublimação, e aquilo não sai de jeito nenhum. Ele fica sujo de terra. Muitas coisas acontecem com o tecido, mas a imagem ela não se apaga. Mas eu não sabia disso até colocar realmente na água e ver o que ia acontecer. E aí, progressivamente, eu fui fazendo. Aí, quando chegou na viagem de Serra Leoa, que era a última, já tinha uns 15 tecidos diferentes. Né? Então, é isso. A gente vai experimentando passo a passo e vai criando esses fragmentos passo a passo. E é interessante também a coisa da edição, que a história também foi contada meio que passo a passo, sabe? A primeira vez que eu fui apresentar o trabalho, que foi logo depois de um ano, né, que eu tinha recebido, né, o financiamento do Itaú Cultural, do Rumos. Praticamente um ano depois, eu precisei apresentar. Eu digo que precisei porque é assim, né, aquela coisa do prazo. Se não tivesse o prazo, talvez até hoje não ia ter o Ponte sobre Abismos. Até hoje eu ia estar me questionando que imagem colocar, o que eu ia fazer, né? Mas não, eu já tinha que mostrar alguma coisa. E na ocasião eu fiz dois áudios diferentes. Eu ainda estava pesquisando, né? Eu ainda estava buscando que áudio que seria o mais adequado, que mais comunicaria, né? Então nessa exposição,
tinha um áudio que era o áudio ambiente, tem muito som ambiente, que na verdade é uma construção também de uma paisagem sonora bastante complexa, que tem também todos esses lugares, tem todos esses fragmentos, tem vou chamar de trilha, que foi feita por um único músico, o Ari Colares, que é um percussionista. Eu tinha mais ou menos umas referências do que eu queria, daí o Bruno Elizabetsky, que fez toda essa montagem de som a partir de gravações que a gente fez com o Ari, dele tocando vários instrumentos, que também é toda uma pira aqui, que eu vou parar por aqui, mas é bastante complexo também o que o Ari fez, juntando instrumentos da Península Ibérica com ritmos centro-africanos e da África Ocidental também, da Nigéria e tal, que são as nossas influências, né? Então tem uma montagem ali bastante complexa do porquê que aqueles ritmos estão soando daquele jeito, porque eles estão sendo tocados em outros instrumentos. Eu queria fazer essa mistura, né, da Península Ibérica, os nossos, né, ritmos, né, afro-brasileiros, né, centro-africanos, mas afro-brasileiros aqui ressignificados, remontados, recriados, redimensionados, né, para outra instrumentação. Então tinha esse áudio e tinha um áudio que eu fiz para o público cego. Tinha uma audiodescrição que eu mesma resolvi fazer, que eu comecei a entrar em contato com dispositivos de acessibilidade e eu queria fazer a minha própria audiodescrição. E por isso que a narração começa com eu vejo. Eu vejo uma mãe e uma filha, eu vejo uma avó e uma bisavó, como se eu estivesse contando para alguém. E aí, na verdade, essa narração ela era praticamente durante todo a videoinstalação. Se você colocasse... Isso estava num fone. Se você colocasse o fone, era eu narrando, como se fosse, né, para uma pessoa cega, o que estava acontecendo na tela. Mas desse jeito também, né, narrando de uma maneira meio abstrata. Mas contava muito da história. E aí, um ano depois, quando ele foi para o cinema, num festival de cinema, que eu falei, nossa, ferrou, agora só tem um áudio, só tem uma saída. Eu não posso ficar criando 2 áudios, 3 áudios, entendeu? É uma sala de cinema. A gente só ouve, né, um estéreo, no máximo a gente ouve um 5.1, né? Ou seja, a gente ouve lá as caixas fazendo sons e tal, mas a gente só tem uma saída. E aí que eu consolidei a narração que é hoje, né? Que eu falo um pouco no início, um pouco no meio, e eu termino com a fala do leopardo, que é essa grande saída que eu tive para conseguir terminar, porque eu não sabia como eu ia terminar. Daí eu pensei, ok, então vai essa fábula, porque eu vou deixar em aberto, vou deixar esse campo, mais uma ponta aberta. E quem quiser embarcar nessa fábula do leopardo, talvez entre, né, em algum lugar sensível, né, de também fabulação da sua própria história, né, dessa coisa, dessa genealogia. Como é que essa história, né, da própria criação, né, desse ser, do leopardo, por que o leopardo tem suas pintas, como que ele ganhou as suas pintas, por que ele tem essas cicatrizes, né, e essas cicatrizes que fazem dele um leopardo e não um outro animal, a coisa, né, dessa coisa dos animais que falam, dos animais que brincam com fogo, e o que acontece quando você brinca com fogo, né? E foi um pouco esse caminho também pelo fogo que eu passei e o que restou, né? As cinzas que restaram de toda essa história e que fazem do Ponte sobre Abismos o que ele é e o que ele consegue também conectar e comunicar com outras pessoas. Tem um elemento que você traz quando você expõe o Ponte sobre Abismos, né, e que também está no título, Ponte sobre Abismos, que é quando você fala que você não quer entregar tudo de uma vez. Ou seja, a importância da fratura e da incompletude, né,
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É bem interessante essa pergunta. Eu acho. Eu vou voltar. Eu acho bem interessante essa pergunta e é muito interessante ver o trabalho no tempo, né? Porque quem tem que fazer essa costura, ou quem é o receptor dessa costura, é quem está assistindo. E é a partir das suas próprias referências, a partir da sua própria história, essa conexão ela começa a se estabelecer. E para cada um vai ser de um jeito, né? E voltando um pouco à fábula do leopardo, eu acho interessante contar isso, essa coisa dos fragmentos, né? Como é que você vai juntando uma coisa com a outra? E por que tem essa coisa essa fábula? Que termina, mas daí recomeça de novo, né? Porque é um loop. Então, talvez se você assistir uma segunda vez, talvez se você assistir uma terceira vez, você vai descobrir coisas ou ouvir coisas que você não tinha ouvido antes. A quarta viagem desse projeto, né, foi para Serra Leoa, e é interessante falar em fragmentos, porque eu fui para Serra Leoa a partir de um teste de DNA que eu fiz, que também são fragmentos, né? E eu não sabia que não era nada científico e que realmente o resultado era altamente ficcional. Mas eu tinha colocado essa linha no orçamento, né? Era 2015, 2016, e as pessoas estavam nessa pira que o teste e que isso definia uma origem muito específica. E eu não sabia que realmente era impossível, mas, bom, eu vou fazer, já que ele existe, esse teste, eu vou fazer. Quando veio veio esse resultado totalmente inesperado de Serra Leoa. E eu falei, não, isso não tem cabimento histórico, entendeu? Eu até entrei naquele site do Slave Voyages, da Emory University, né, que tem lá os navios, que tem mais datas, que tem localização e tal, e eu contei um por um, e deu, sei lá, 1.000 pessoas que vieram de Serra Leoa, sabe? Catalogadas, né? Que a gente sabe que o negócio é bem mais embaixo, mas assim, eu falei, 1.000 pessoas, gente. E quando assim, se a gente pensa, né, Congo, Angola, assim, milhões de pessoas, né? Ou mesmo Nigéria, milhões. O que é Nigéria hoje, né? Porque, obviamente, não se chamava Nigéria, nem nada disso. Mas, assim, Golfo do Benin e tal, dali da África Ocidental, são milhares de pessoas. Serra Leoa realmente é pouca gente, né? O que se sabe. Eu falei assim, nossa, esse resultado tá louco. Aí eu fiz outros testes de outros laboratórios. Eu não parei, não. E é muito louco, porque as calculadoras agora, como tem muita gente fazendo, as calculadoras agora estão dando outro resultado. E estão cada vez mais se aproximando de Angola, que eu estou achando muito engraçado. Está deslocando o resultado da Nigéria, assim. Vamos contar Serra Leoa ali. É bem distante, mas vamos contar que seja África Ocidental, ou seja, uma origem do Mali, né? Mas assim, eu estou andando muito para trás, né? Muito, muito para trás, em deslocamentos, né? De muito tempo atrás, né? Mas vamos localizar que seja o Mali, que deu origem à população que hoje vive na África Ocidental. E uma população, né, sudanesa e tal, e que vai descendo ali, ou subindo, depende do ponto de vista, para a região Congo-Angola. E é engraçado que o meu irmão pediu os resultados e tal, daí ele foi conferir e falou, mas o resultado mudou. Eu falei assim, gente, mas aí são as calculadoras, entendeu? Você bota o resultado numa calculadora, dá um resultado. Se você bota 1 ano depois, 2 anos depois, ela vai sendo preenchida com mais informações e então realmente é muito ficcional essa história aí de Serra Leoa, apesar de que a gente sente uns arrepios, umas coisas muito loucas. Quando a gente vai e visita, eu acho que qualquer brasileiro, né, principalmente qualquer, né, pessoa negra que vá ao continente africano, certamente vai sentir coisas inexplicáveis, invisíveis, e coisas agindo, né, nos sonhos, na percepção, no seu próprio corpo. É uma coisa muito física, assim, muito forte, muito forte.
Enfim, mas eu queria contar de Serra Leoa que quem me contou essa história do leopardo foi o meu guia lá. Era a última viagem que eu ia fazer e eu pensei, essa viagem não pode dar nada errado. Olha a responsabilidade, eu estou indo pela primeira vez, né, para o continente africano, eu tenho que fazer tudo muito organizado, isso não pode dar errado essa viagem. Porque eu vou confessar que a viagem de Portugal, que foi a viagem anterior, eu estava assim, tão coisa que eu esqueci os tecidos no Brasil. Tipo assim. E aí que eu comecei a fazer os papéis, que tem os papéis, né, xerocados, que eu fiz lá, na Xerox. E depois me mandaram por FedEx e tal, os tecidos, mas eu dei uma bobeada dessas, assim. Mas a gente vai... É isso, o brasileiro já viu, né? Cheguei lá, falei, não, vou aqui na copiadora. E depois comecei a usar eu colocando os papéis, né? Tem isso, né? Enfim, também fica a dica para não se desesperar e sempre vai ter um jeito. Mas em Serra Leoa eu pensei, o quê? Não posso nada, imagina, não posso esquecer nada, tudo tem que dar certo. Então eu tinha um guia. E esse guia é uma pessoa, assim, não existiria o Ponte Sobre Abismo sem ele. Não há dúvida. Ele foi um guia em todos os sentidos. É interessante contar que ele era gêmeo, né? Então ele recebia um honorífico chamado Alussain, que quer dizer gêmeo. E infelizmente a gêmea, que era a irmã dele, tinha falecido criança. Então ele era um gêmeo que, né, que se reportava sempre a essa irmã, que, como a gente sabe, nas nossas tradições, inclusive tradições afro-brasileiras, do gêmeo, de ser esse acontecimento, né, muito especial numa família. Então ele era um gêmeo e que isso já tinha me chamado a atenção. E todos os dias era só aprendizado e ensinamento. E ele contou essa história do leopardo, a fábula do leopardo. E no dia seguinte ele me perguntou, você se lembra da história do leopardo? Eu falei, eu lembro da história, mas ele, não satisfeito, contou a história de novo. Então aquilo ficou muito presente na minha cabeça, todos os detalhes da história, né? E é esse o modo como a nossa própria cultura afro-brasileira também perpetua os ensinamentos, né? É através dessas histórias que são inesquecíveis, né? Elas entram nesse outro lugar sensível. E eu queria marcar isso e nessa conversa com vocês um acontecimento recente que eu soube que ele faleceu. Ele tinha uns 45 anos, mais ou menos, ele era poucos anos mais novo do que eu. E pelo Facebook eu soube do falecimento dele. E fiquei muito... Pensei, será que foi Covid? O que aconteceu, né? Daí eu escrevi para a agência de viagens, como eu disse, eu tinha que organizar tudo, não ia para chegar lá, né, sem um plano. Então tinha uma agência de viagens que organizou cada passo, né? E eu perguntei o que aconteceu. E eles contaram que ele teve uma dor de cabeça muito forte. E originalmente, né, eles viviam, né, essa agência era em Freetown, ele vivia em Freetown, mas ele não era dessa cidade, ele era de outra cidade. E aí ele viajou até a cidade dele, Natal, e daí o e-mail diz, ele não resistiu. Ele teve uma dor de cabeça e não resistiu. E depois eu fiquei acompanhando um pouco no Facebook, vários familiares postaram, e semanas depois que ele faleceu, a filha dele nasceu. Ele deixou a mulher grávida, e a filha dele nasceu. E isso, assim, é tão evidente, essa circularidade, sabe? O ciclo da vida, assim, e o ciclo das histórias, né? A história, ela é transmitida, ela me foi transmitida. De alguma maneira, eu senti que ela deveria fazer parte do filme, fazer parte dessa experiência, e que ela, de alguma maneira, pudesse viver também, né? Viver em filme, viver em voz, viver em animação, porque a animação é interessante também a gente pensar em ânima, né? Em alma, e animar algo é dar vida a essa coisa, né?
É um sopro de vida, parece que foi dado esse sopro de vida no Leopardo e ele vai, né, passando pelas telas e ganhando as suas pintas e a gente vai absorvendo, né, progressivamente a história também. Então, era isso que eu queria dizer, assim, que é isso, o trabalho ele continua vivendo, só que agora ele está vivendo também num outro plano, né? Perfeito, Aline. Bom, agora a gente gostaria de te ouvir falar sobre uma outra obra que nos marcou muito, né? Quando a gente se debruçou a respeito do seu portfólio, que é Se o Mar Tivesse Varandas. O Se o Mar Tivesse Varandas, na verdade, foi feito poucos meses depois do Pontes. É aquela coisa, né? Você ganha um dinheirinho bem pequenininho de um edital e daí você tem que fazer uma outra obra. E aí foi isso. Eu estava fazendo uma residência aqui em São Paulo, no Red Bull Station, que eu acho que nem tem mais, eu não sei o que aconteceu com esse espaço, né? Às vezes as coisas, né, começam assim com uma bastante força e depois meio que se perdem. E é interessante que foi realmente muitos poucos meses, assim. Acho que eu voltei, talvez, de Serra Leoa em março, alguma coisa assim. Agosto eu já estava mostrando o Ponte Sobre Abismos numa exposição no Itaú Cultural. Outubro eu já estava fazendo essa residência e em novembro eu fui para a Nigéria. E no dia que eu fui para a Nigéria, foi o dia que eu terminei a edição do Silmar das Varandas para essa residência que eu estava fazendo. Então, tem outras imagens, além do que eu tinha feito, tem imagens em Berlim, que foi uma parada nessa viagem para Portugal, tem umas imagens no gelo, que é em Berlim, na verdade, então desloca um pouco, né? Mas eu queria também a água, né, nessa dimensão, né, de gelo. E originalmente é uma tela em frente à outra, e eu já consegui montar em alguns lugares essa tela em frente à outra. Só que muitas pessoas, quando assistem as duas telas juntas, né? Porque é a dimensão é o 2D aí da visualização de um vídeo, né? Num computador ou numa TV e tal. Mas tinha essa coisa de imagens que se contrastam. É interessante também assistir e pensar que uma imagem está contrastando com a outra. E é interessante também que quando uma imagem está em frente à outra, não dá para você ver as duas ao mesmo tempo. Então, o seu olho, ou ele foca, né, na imagem da direita, ou ele foca na imagem da esquerda. E aí, novamente, talvez você tenha que assistir de novo, e de novo, e de novo, se você quiser, talvez, aprender um todo. Então, o trabalho, de muitas maneiras, ele está sempre, né, querendo se realimentar, né, querendo sempre fazer essa volta dentro dele mesmo. E a cada vez você talvez, né, absorver uma coisa ou outra, assim, é interessante também. No Museu de Arte do Rio, quando eu fiz a minha individual, que infelizmente foi bastante durante a pandemia, foi de setembro de 2020 a julho de 2021, então muito pouca gente viu e foi, acho que talvez até hoje, a melhor montagem do meu trabalho. Era numa sala enorme, né, de 400 metros quadrados, então as telas eram 6 telas, as telas eram enormes. E eu lembro que no dia da abertura, uma pessoa reclamou e falou assim, mas para que lugar eu olho, né? Quando passou a sequência desse vídeo, a pessoa perguntou, mas que lugar eu olho? E eu sempre lembro que o Ademar Brito, que é uma pessoa muito engraçada que estava lá, e ele falou jocosamente, né? Se você é de esquerda, você olha para a esquerda. Se você é de direita, você olha para a direita. E foi uma gargalhada geral assim na sala. Mas esse fato também é interessante. Também incomodou o meu pai. Quando ele foi, eu recebi muito poucas críticas assim em relação a esses trabalhos. Mas uma delas, claro, obviamente veio do meu pai. E ele falou: mas aquela hora daquele vídeo eu não entendi. Por que ficavam aquelas imagens? Então é legal, assim, a gente
pensar no peso que essas imagens têm no espaço, né? Elas são videoinstalações. Talvez a recepção não seja a recepção que foi pensada, ou seja, num espaço grande, com aquele som, que é um espaço imersivo, mas é interessante que quando ele está nesse espaço imersivo, ele gera até um certo desconforto, né? De que se você olhar para um lado, você não vai ver o que está passando na outra imagem. Tá, então vou emendar mais uma pergunta aqui, Aline. A gente gostaria que você falasse também um pouco como foi a experiência da residência para você em Lagos. Nossa, acho que todo mundo gostaria que eu contasse uma história bastante edificante, mas foi bem caótico. Foi extremamente caótico. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo assim, eu não sou paulistana, né? Sou do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade, né, bastante complexa, mas comparado com Lagos, que tem 20 milhões de pessoas, né, e que deve ser pelo menos 5 vezes menor que São Paulo, realmente, eu não sei, eu estou fazendo essa conta da minha cabeça, inclusive os 20 milhões de pessoas, porque nunca foi feito um censo em Lagos. Não se sabe quantas pessoas tem. E é interessante que é legal atualizar certas coisas, né? Porque agora a gente tem mais referências, mas a comunidade que eu fiquei lá era uma comunidade de berinenses. Tinha muitas pessoas do Benin. E era muito difícil explicar isso em poucas palavras. Mas a maioria das pessoas que aparecem no vídeo, né, as pessoas de Lagos, na verdade, elas são do Benin. E elas são de um lugar chamado Gambier. E é interessante que tem uma série agora no Netflix, vou falar Netflix, mas tudo bem, né? Tem uma série no Netflix que se chama High on the Hog, que é sobre culinária, e é um cara, né, que ele faz essa viagem dos Estados Unidos, um americano, com a professora Harris, Jessica Harris, a doutora Jessica Harris, que é incrível, né, que é uma especialista em comida afro-americana, afro-estadunidense, e os dois vão para o Benin, e eles vão exatamente em Gambier, e ele compra uma cocada. E pra gente, assim, eu ouvi cocada, eu falei assim, gente, olha só, ele comprou uma cocada aqui no barco. E é aí que dá para entender, até eu mesmo entendi, por que aquela comunidade também estava deslocada, né? Tinha feito esse deslocamento para aquele lugar também, que tem o lago, que tem, né, os lagos, né, que estão bastante assoreados. Dá para ver que é até bastante errado, tem umas crianças brincando, né? E tá, tipo, nem na cintura das crianças tá batendo aquela água, né? Muita poluição, muito assoreamento, muitos problemas, né, ecológicos ali naquela região. Mas dá para entender o deslocamento dessa população e por que ela está ali. E eu tive essa dimensão maior vendo esse seriado anos depois. Eles me diziam, você tem que ir para Gambier, e eles falavam, a Veneza. A Veneza africana. E tanta gente, né? Gege veio, né? Dessa região. E por isso tem a cocada e muitas outras coisas, muitas outras comidas, né? Certamente influência iorubana também, obviamente, né? O acará, jé. Acará, o bolinho, jé, em Iorubá quer dizer comer, né? E então tem muita coisa de comida, sem contar com o agogô, né, que permeia todos outros fundamentos, tem lá todas as saídas para Ogum, tinha um assentamento lá de Ogum com seus ferros, com as suas nozes de cola e dendê e vinho de palma, e isso eu não podia errar isso, né? Se eu errasse isso, as coisas iam, acho que andar meio errado assim para mim, né? Então eu fiz tudo direitinho. E do ponto de vista, né, vou chamar aqui de musical,
Enfim, mas tem... E os urbanos de Lagos chamam essas pessoas de Egum, que quer dizer, né, antepassados, né? Então, são os Egum que moram, né, esses beninenses, esses jejes, né, aqui para a gente, numa nomenclatura afro-brasileira muito simplificada, né? Que só agora também eu tenho essa dimensão dos diferentes povos, né, das diferentes, né, contextos históricos, e também é muito interessante falar que as crianças dessa comunidade falam 4 línguas, né? Nem entrou no filme, mas eu filmei um pouco de uma escola que era uma aula de gramática francesa. Então, eles falam francês, eles falam Tofin, Tofin Guibé. Tofin quer dizer o povo da água, claro. Falam Yorubá e falam inglês. Então, assim, tá avançado, né? Aqui a gente não fala o quimbundo, a gente não fala nenhuma língua indígena, e que são bases da nossa cultura. E a gente tá bem atrasado, né, em reconhecer as nossas raízes e se conectar através da linguagem, né? Então é por isso que eu digo que linhagem é linguagem. Então, dentro das nossas famílias, da nossa cultura, a gente absorve a linguagem, e quanto mais denso a gente entra, né, nessa ancestralidade, isso que é ancestralidade mesmo, né? Ancestralidade é uma coisa viva, não é algo que ficou no passado. É algo que é constantemente trabalhado, constantemente revisto, reinventado. Então, eu queria deixar esse exemplo dessas crianças aí, poliglotas, né? Com 5 anos de idade, já falando 4 línguas. Aline, das coisas que a gente não te pergunta, né, mas que você fala, né, e também rolou no nosso encontro anterior, é que quando você se apresenta, você fala, o meu pai é branco, né? Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi a questão racial na sua trajetória, e também quais são as implicações desses deslocamentos para a sua percepção, né? Porque está na África, aí também está nos Estados Unidos, aí está na Europa, e como é que você se situa em relação a esse conjunto de percepções sobre o teu corpo na tua construção? Que bom você perguntar isso. É interessante falar que eu vou lançar um livro pelo Círculo de Poemas, né, que é a editora Fósforo e a Luna Park, e é o livro agora de maio. E esse livro chama A Água é uma Máquina do Tempo. A Água é uma Máquina do Tempo. É esse o título. Pensando na água, na própria materialidade da água como sendo esse veículo, né, de viagem no tempo. E eu acho que nesse livro, que é um livro, né, de literatura, é uma ficcionalização de histórias, né, como sempre, né, da minha família, mas indo em outras linhagens, em outras pessoas. Mas tem esse personagem, né, que sou eu mesma, mas também é uma ficcionalização do que eu me lembro com 5 anos de idade. Eu estou sempre meio que congelada com aquela carinha, né, de 5 anos de idade. É interessante perceber também isso, né, desse respeito e essa honra aos mais velhos, que eu estou sempre com 5 anos de idade, a minha mãe está com uns 30 mais ou menos, a minha vó está um pouquinho mais velha, com uns 40, e a minha bisavó com seus 60 anos, 50 e pouco, 60 anos. Então também faz essa reverência, essa escada que eu sou a mais nova, né? Também nas imagens. E eu acho que eu falo muito sobre isso, né? Sobre esse casamento interracial nesse livro. Eu acho que é muito interessante essa coisa da ficção e trabalhar literariamente com essas memórias da infância, da percepção desse casal, do que era esse casal, né, interracial, e como isso afetou, né? Eu acho que toda criança negra, principalmente de um casamento interracial, quando entra na escola, por isso também esse marcador aí dos 5 anos, né?
quando entra na escola, e eu estudei né, uma escolinha particular, esse tipo de coisa, né, um contexto assim bem de Niterói mesmo, né, Niterói tem uma classe média assim pesada, inclusive identificada por números, né, tem um IDH assim alto, né, então tem uma classe média ali até um pouco reacionária. Mas foi esse contexto, né, dessa criança negra nessa escola, e começar a perceber que tinha alguma coisa um pouco diferente na minha família. E que isso está refletido nesse livro. Então, estou também bastante ansiosa e querendo dialogar também com outras famílias. A gente sabe que não é uma configuração também não tão incomum de famílias, né, brasileiras. Eu tenho um irmão que talvez se identifique como branco, eu não sei, eu nunca perguntei a ele, mas eu imagino que sim. E a gente tem isso, né? Eu também tenho primos, né, que alguns são, né, vistos, né, como brancos e outros como negros. Então, tem uma fricção dentro do próprio núcleo familiar, né? E o que acontece? Qual a experiência de vida, né? De uma pele mais escura para uma pele mais clara, de um cabelo, né, mais crespo para um outro mais liso. O que acontece, né? E eu vivo isso desde sempre. E uma negociação constante também, desde sempre. Dos espaços brancos, dos espaços negros. Como que é essa festa da família do espaço negro? Tem festa no espaço branco? Como é? Como é essa festa? Como ela acontece, né? Então, é um estado constante de fricção. E também uma coisa que é você conseguir abarcar diferentes realidades ao mesmo tempo. E saber que essas realidades são conflitantes, mas você precisa viver com elas. É viver com a ambiguidade, é viver com a contradição, é ser mais flexível, é saber como falar, o que falar, de que jeito falar, para que você seja ouvido ou não. Às vezes as coisas saem meio atravessadas, e é um constante embate. É um constante embate, é um constante reavaliação do que é pertencer. E por isso, na narração do Outros Fundamentos, fala um pouco isso, né? Se pertencer é uma ficção. Ou seja, já coloca, né, nesse condicional. Se pertencer é uma ficção. Será que é ficcional? Qual é essa medida do ficcional? E também estou curiosa, né, quando as pessoas lerem esse livro, eu espero que sim, a gente sempre fica atento a essa recepção. O quanto disso é verdade? Isso aconteceu mesmo? Essas pessoas existiram? Você criou tudo isso? É um mundo paralelo? Eu gosto de pensar nessa ideia do mundo paralelo, né? Que a minha mãe, se eu falo sobre ela, não é exatamente a minha mãe mesmo, né? Mas é um espaço em que ela existe. Nós existimos. E o que é nessa dimensão social? Seus dados, mas é que eu me lembro. Mesmo. Será que aconteceu ou não aconteceu? Né? Eu gosto dessa liminaridade, de trabalhar essa coisa que é liminar, que realmente vai entrando por outras vias. E também é interessante que eu digo que estou falando de livro de poemas, mas talvez não seja um livro de poemas, mas o vetorial encaixou, né, nesse formato, porque tem isso, né? Se não é um romance e não é um conto, o que é esse livro que são esses fragmentos? É poesia? E por que a poesia é tão vanguarda? A poesia continua sendo vanguarda, a poesia continua sendo, de alguma forma, um instrumento político.
Porque eu acho que é isso, né? Deixa essa dúvida, incomoda um pouco, fricciona as coisas, né? O que é real? O que é público? O que é privado? Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? Foi desse jeito? Como você sente isso? Será que a poesia ainda é a forma de contar uma coisa, né? Que você não tem certeza? Que a partir do momento que você pisar, vai cair. E aí você precisa construir e dar esse salto e vai cair de novo. E você está nesse constante estado de incerteza, né? Mas é uma incerteza que eu espero que deixe as pessoas imbuídas ou com vontade de conversar sobre esse assunto. E o assunto até do próprio colorismo, esse assunto tão difícil, tão espinhoso, eu acho que ele também é falado nesse livro assim de uma maneira que eu acho que é sensível e muito nuançada. Eu acho que são esse que é o nosso grande nó, é encontrar nuances, sabe? E essa coisa da cultura, do cancelamento, sabe? E saber que as pessoas realmente têm suas contradições, e muitas vezes elas são muito próximas, e muitas vezes é você mesmo. Você precisa fazer certas negociações e você tem que entender até que ponto você vai. Até que ponto isso vale a pena ser dito, né? E de que forma. Então, agora estou nesse formato aí, livro, estou bem contente. Perfeito. Aline, uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui para os nossos entrevistados e entrevistadas aqui no Gargalheira é a respeito de como foi a sua descoberta para a arte. Se você teve influência na família, de algum amigo, enfim, mesmo que eventualmente essa pessoa que fez parte desse seu ciclo social, que te projetou para pensar artisticamente, se essa pessoa tinha uma carreira na arte, enfim, se tinha algum tipo de habilidade manual, como que se deu o interesse da jovem Aline pelas artes visuais? Eu sempre conto isso. Eu não convivi com arte contemporânea, ou o que se chama de arte contemporânea, quando eu era criança. Minhas referências, né, eu sempre digo que foram as capas dos discos. Era uma coisa que me chamava muita atenção. Outro dia eu vi uma capa do disco do Emílio Santiago, e chama, acho que é A Lua Crescente, Santiago, assim. E, cara, do Luia, tem capas maravilhosas, assim, casa, da esquina, dessas assim, e muita fé em casa, muita reunião em torno de música. Eu tive recentemente, eu tive coragem para ouvir, para ver alguns versos. Dado o momento dos anos 80, meu pai comprou uma filmadora de VHS, e eu mesma filmava, né? Eu era uma adolescente nessa época, eu filmava minha própria família, a gente fazia esquetes com os primos, aí minha prima falava, já estava dirigindo, dirigindo e filmando, né? Colocando eles para fazerem as coisas, lá filmando. Eu tomei coragem para ver isso, e é impressionante assim, o ambiente ali no subúrbio carioca, né? Que agora eu tenho dificuldade de chamar o subúrbio carioca de periferia. Para mim, subúrbio é o subúrbio, né? Ser suburbano é lá em Jacarepaguá, e a gente lá na Praça Seca, e toda aquela referência, né, desse lugar bastante específico. E por que aquelas imagens são aquelas imagens, né? Tem meus tios tocando instrumentos, vários instrumentos de percussão, todos eles cantavam também,
Então, quais são as referências de arte, né? Por que meu trabalho é desse jeito, assim? Eu lembro que deve ter sido, certamente já estava na faculdade, eu acho que quando abre até o Museu de Arte Contemporânea na minha cidade, né, em Niterói, quando abre aquele museu lá, que tem aquele formato do disco voador, e realmente deve ter sido a primeira vez que eu vi, assim, arte contemporânea. Eu não lembro muito bem que ano foi isso, mas deve ter sido no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, não foi isso, assim, que formou aquela base mesmo, né, de arte. E eu não fiz faculdade, assim, né, de artes, e depois que eu fui fazer uma pós-graduação em cinema, eu fiz em comunicação, eram ali os anos 90, eu entrei para a faculdade em 1992, então, que Brasil era aquele de 92, né, Brasil do Collor, depois do impeachment, não tinha Ministério da Cultura, não tinha nada disso, Ancine, lei do audiovisual, imagina. E mesmo tendo uma faculdade de cinema na minha cidade, né, uma faculdade tradicionalíssima, a UF, eu não achava que era viável financeiramente, né? Imagina, vindo dessa família, sem pessoas, né, que eram artistas, mas era esse outro tipo de artista, uma arte que é a arte do dia a dia, é a arte de fazer uma comida gostosa, é a arte de celebrar, de fazer festa, né, de sempre ter um bolinho de aniversário, sempre ter um docinho, né? Então, assim, são outras... É uma outra trajetória, né? E por diversas circunstâncias, né? O meu trabalho ele só começou mesmo a ser visto e tomar fôlego a partir de 2016, quando eu tinha 42 anos. Então, foram décadas aí, né? De outras experiências, de viver a arte, mas não dessa maneira assim como hoje, né? Que eu sou uma artista em tempo integral. Nem sempre foi assim e foi todo um processo mesmo. Uma coisa que a gente também nota no teu trabalho é o fato de você se instalar, digamos assim, na encruzilhada de várias linguagens, né? Nessa interpretação de imagem com palavra, com poesia, etc. Eu queria que você falasse mais um pouco da importância de, na verdade, de transitar entre diversas linguagens para dizer. Eu acho que, como tudo, assim, parte da própria natureza do como o trabalho se apresenta. Porque ele é tudo junto. Ele é texto, ele é imagem, ele é performance, ele é arquitetura. E cada vez mais eu tenho, né, trabalhado com essas videoinstalações e com esse videomapping. Agora eu tenho feito mapping, né, tenho mapeado as imagens no espaço. Então ele precisa, né, fazer esse embate com a própria arquitetura dos espaços, né? Então também é uma coisa muito interessante de pensar como essas imagens também viajam, não só no tempo, mas literalmente nos espaços. E como cada espaço se apresenta, as imagens também vão se modificar na sua forma, né? Se a projeção é numa casa, vai ter o tamanho dessa casa. Se essa projeção são em colunas, vai ter o tamanho das colunas, vai ter o tamanho daquela sala. Então, para mim é tudo junto. Para mim, nunca a leitura de um texto, né, é diferente de uma narração do teatro, da performance, ou que se entende por performance em artes visuais, né? Do vídeo, da fotografia still, que foi a minha primeira paixão, certamente, né? A fotografia parada, a composição dessa fotografia. Eu acho que o trabalho ele é cinematográfico no sentido de que essa linguagem muito densa do cinema, que durante 15 anos, né, que eu trabalhei em sets de filmagem com continuista, tudo isso foi se adensando a coisa do quadro mesmo, né? De como montar aquele quadro, né? E fazer com que ele chegue naquele limite. As imagens elas estão todas postas no seu limite de cor, na sua intensidade, né? De performance, vou chamar também assim, das pessoas que estão ali em frente à câmera de uma maneira muito, vou chamar de espontânea, não no sentido que não foi combinado, mas no sentido de consentimento e confiança. Porque ali tudo precisa de um consentimento, tudo precisa consentir. A natureza precisa ventar, né?
de determinada forma, precisa do consentimento do vento, do consentimento da água, do consentimento daquelas entidades que estão sendo evocadas ali, das pessoas que voluntariamente, na sua, né, 90% são pessoas que voluntariamente, né, escolheram estar naquela posição, interpretando a elas mesmas, vou chamar de interpretação, entrando nessa onda do ficcional, que são elas mesmas, mas também são a sua ancestralidade, são as suas avós, que também estão ali, né? Isso no Filha Natural acho que fica muito evidente, com a figura da Cláudia Mohamed, né? É ela, sou eu, são as avós dela, são as minhas avós, e tudo isso faz esse conjunto que eu tenho chamado de plurivozes. São as plurivozes ancestrais, encarnadas, né, em uma pessoa, ou pelo menos uma pessoa visível. E todo o coro, né, que forma as pessoas invisíveis, que também estão ali falando, também estão se posicionando naquele espaço, através do seu olhar, né, através do seu jeito de corpo e o jeito como encaram a câmera, né, esse olho, que eu tenho chamado também de máquina Kalunga, que a máquina Kalunga é a máquina, né, de ver o invisível através de seus olhos d'água. Então, é interessante pensar na Kalunga como uma máquina mesmo, que é a própria máquina fotográfica, que está ali consentindo que certas imagens sejam, né, transmitidas e outras não, né? A máquina faz esse jogo, né? Algumas imagens você consegue ver e outras são só sentidas, né? Ou sonhadas. Aline, você disse algo na sua última resposta, sem ser essa agora, que me intrigou. Ao que você acredita a sua carreira ter entrado nessa nova fase a partir de 2016? Você pensa que tem a ver com o movimento interno da sua própria obra, ou que há algo pairando no ar, né, em 2016, que faz com que os artistas negros, de uma maneira geral, consigam ter uma maior proeminência no sistema artístico brasileiro? Eu acho que certamente tem uma questão de maturidade, das coisas estarem maduras, e por isso também quando elas vêm todas de uma vez. Por isso o trabalho, né, parece que já tem muitos anos, e na verdade, se você for contar, realmente, né, não dá tantos anos assim para uma coisa assim tão densa, assim, são curtas, né? Mas são curtas muito densas, e é isso. Vem essa onda, e quando essa onda vem, ela vai carregando tudo, né? E realmente a grande diferença, a não ser, claro que teve uma exaustão do que eu trabalhava na época, né, que eu era continuista, eu trabalhava em filmes muito comerciais, e que eu não via sentido algum em acordar 4h30 da manhã e ir para aqueles sets de filmagem. E tanto é que quando eu resolvi fazer alguma coisa, nem foi dentro do cinema, né, no sentido de que até esses curtas, vou chamar de curtas, tem passado em cinema e tem passado também em vários festivais de cinema. Na pandemia online foi um boom assim, muito intenso dos meus filmes circulando em muitos festivais online, ou seja, dentro de uma nomenclatura de cinema, mas não foi o caminho que eles foram financiados, né? Não foi uma produtora, e daí tem um roteiro, e esse roteiro recebe incentivo, não foi isso. Foi realmente dentro desse, vou chamar aqui de nicho das artes visuais, que eles acabaram se encaixando dessa forma que eles se apresentaram, dessa forma fragmentária, como eu disse, né, com as 3 telas, e que isso é muito difícil de replicar num contexto de sala de cinema ou de cinema mesmo, né? Mas eu acho que a grande diferença, além dessa maturidade, e além de finalmente ter recebido um aporte de dinheiro que foi considerável na época para eu realmente me dedicar aquele ano, né, a fazer o Ponte sobre Abismos, fazendo realmente tudo meio que eu mesma, né, fazendo todas as funções,
Normalmente no cinema é tudo tão hierarquizado, né? Tem um diretor de arte, tem não sei quem, tanana, e aí quando você vê uma pessoa fazendo tudo, praticamente tudo. E isso também, né? Você vê que acaba imprimindo também esse jeito, né? Dessa busca, que é uma pessoa que está ali buscando um pouco que essa história emerja, né? Que ela saia, né? Que ela venha, tome essa vida. Mas você tem razão de que era também circunstâncias propícias para que essa história fosse vista. Certamente ali em 2016 estava todo um movimento, né? Já estava começando essa coisa do teste de DNA, das origens, e até foi um caminho, né, que estava previsto no orçamento, que ia ser dessa forma, né? E que se fosse hoje, certamente seria uma outra abordagem. Mas os filmes são o que eles são, eles fazem parte do tempo histórico que eles, né, foram feitos. Tomara que viva, que ele sobreviva durante bastante tempo e que seja cada vez que ele seja visto também mais repertório a gente tenha para que eles sejam compreendidos, mas você tem totalmente razão, eu acho que eles e todo esse movimento, né, que eu acho bem interessante me considerarem, por exemplo, uma jovem artista com 47 anos, eu acho bem engraçado isso, porque se você for pensar geracionalmente, né, eu sou da geração por idade da própria Rosana Paulino, do Sidney Amaral, sempre lembrando do Sidney, sempre lembrando do impacto que foi ver o trabalho do Sidney. E isso só aconteceu porque eu me mudei para São Paulo. Certamente no Rio de Janeiro eu não tinha qualquer noção de quem era Sidney Amaral. Quando eu cheguei aqui, realmente foi uma coisa bastante impressionante. Em 2015, a Diane Lima fez um encontro chamado Afrotranscendência, que tinham 20 pessoas que foram selecionadas assim, de diversos lugares do Brasil, e um dos mentores foi o Sidney Amaral. O outro foi o Paulo Nazaré. Então, assim, você vê que agora ela é, né, por total, vou usar aqui a palavra mérito, mas por total mérito é curadora da Bienal de São Paulo. Mas você vê que, sabe, quão avançado, já estava isso em 2015, sabe? E eu lembro, em 2015, no finalzinho de 2015, de ter escrito o projeto durante esse encontro, assim, de ter escrito na minha mente, né? Porque, assim, a gente sonha antes, depois vai para o papel ou para o edital, que a gente precisa até escrever, defender aqui, entre aspas, por que a gente quer fazer aquilo. Mas para mim ficou muito evidente que era aquela história que eu precisava contar. E esse contato, né, com o Sidney, com o Paulo Nazaré, com todas as outras pessoas, Saloma Salomão, e assim, foi histórico mesmo, assim, não estou exagerando. Para mim foi um ponto de virada muito grande. Então, quando você historiciza as coisas também, mesmo que tenha sido ontem, para mim 2015 foi ontem, né? Mas agora a gente vê a Diane. E por que a Diane é a Diane? As pessoas não vêm do nada. Talvez quem não conhece tenha essa percepção. Mas vai ver. Quem era que nem tinha nem 30 anos nessa época? Né? Por que veio com tanta potência? E por que essas pessoas são tão brilhantes, sabe? E estão agora, vou usar de novo por mérito, ocupando os espaços que sempre deveriam ter ocupado. Sabe? É essa que é a grande virada que a gente precisa ter como sociedade. Isso não é cota, nesse sentido, sabe? Ah, não, vou te fazer um favor, vamos preencher isso aqui, vamos botar um artista trans, né? Vamos botar um artista negro para cumprir, sabe? Porque agora fica feio. Isso vem de muita luta, isso não foi dado, sabe? Então, assim, a gente só está aqui por isso, por essa onda que eu estava dizendo, né? Que, tudo bem, eu fui veículo para essa história, mas a história não começou comigo, né? Ela veio e ela conseguiu, né, ganhar forma a partir de 2016 com mais intensidade, mas é isso, porque muito foi plantado antes, né? Queria te fazer uma última pergunta, Aline.
uma das coisas que o teu trabalho bate bastante, assim, que me pega muito, a nós todos, é um pouco como ele transforma a ideia do que é o documento, né? E eu queria que você falasse isso, porque no teu trabalho, quer dizer, esse documento, como você falou no começo, né? Isso aparece em Filha Natural, aparece em vários outros, mas como você falou no começo, né? Ali em Ponte sobre Abismos, né? Essas letras que viram tatuagens nos rostos, mas que também não deixam de falar enquanto documento, ou seja, não deixam de ter o peso de historicidade que a gente dá para esse tipo de material. Então, esse intercâmbio aí entre história e arte, refazendo um pouco a ideia de documento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu até trouxe aqui um texto que eu escrevi, que é o meu primeiro ensaio, assim, porque aconteceu isso, né? 2020, 2021, teve essa coisa da pandemia, essa coisa, né? Como se já tivesse acabado. E eu precisei falar tanto do meu trabalho que eu comecei a escrever. E aí acabou surgindo esse ensaio. E eu vou pedir licença, talvez, para ler essa parte que eu acho que fala exatamente dessa coisa dos documentos e fala do trabalho da Saidiya Hartman, que agora está sendo bastante traduzida, né? Que é essa questão de desconfiar um pouco deles, né? De levar eles no limite. O que quer dizer no limite? Esse espaço liminar que você não tem tanta certeza. Será que aquele documento é da minha bisavó mesmo, da minha tataravó? Será que isso importa? Mas se não for da minha tataravó, foi de alguém que viveu. Que é possível fazer com eles, né? Então, eu só vou pedir licença para ler esse parágrafo, que eu acho que responde a sua pergunta. Seria possível fabular novos laços de parentesco, novas linhagens e até mesmo uma nova filiação? Faço esta pergunta, norteadora do meu trabalho, partindo do conceito de fabulação crítica proposto por Saidiya Hartman. Unindo duas palavras que parecem opostas, ela localiza o fabular no campo da imaginação política e situa a crítica não como uma prática de hierarquização que nomeia, categoriza e constrói cânones e narrativas hegemônicas, mas a partir de uma perspectiva de desenvolver uma criticidade em torno do material de arquivo. Desta maneira, quando faço uso de material de arquivo nas minhas obras, procuro discutir se existe uma linguagem diaspórica comum e para qual caminho de interseções coincidentes esta linguagem apontaria. As lacunas, falhas e abismos deste arquivo são como cartografias sobrepostas de paisagens internas e externas, ainda a serem desenhadas. Se há um conjunto de experiências diaspóricas compartilhadas, a reconstituição de um território é a reconstituição do próprio ser. A fragmentação se torna metodologia e impulso criativo. E aí o texto segue falando, né, um pouco do Tigana Santana, que também é uma grande referência para mim. Quando eu vi numa entrevista ele falando inventar a partir de um inventário, que também citando o Jorge Portugal, um poeta baiano, e de uma música, né, que ele fez junto com o Roberto Mendes e tal, que também fala, né, inventar, e colocam essas duas palavras juntas, né, inventar e inventário. Então, eu acho que comunica bem esse jeito de lidar com material histórico, com arquivo,
e como esse fabular, que não é uma fabulação no sentido de que às vezes tem outras pessoas fabulando com a nossa própria história, né? Às vezes eu vejo isso, né? Fabulação, mas essa é uma fabulação que é uma apropriação dessas histórias, né? Então, também tem uma contradição aí. Então, esse fabular não é um inventar do nada, não é se apropriar de uma coisa que eu ouvi, por exemplo, né, do guia que eu contei essa história. Assim. Eu não estou me apropriando dessa história, mas eu estou localizando a criação do leopardo, né, a criação do animal, né, leopardo, dentro de um contexto que eu estou falando de família, né, de você ganhar as suas pintas, né, de você reconhecer, enxergar as suas cicatrizes, e isso faz quem você é. Então é um outro jogo que é feito, é um outro tipo de fabular que não é. Eu espero que, né, que seja profundo e que seja denso e que as pessoas se sintam à vontade para mergulhar. Aline, muito obrigado pela sua presença aqui no Gargalheira, adoramos. Enfim, tenho certeza que foi bastante instigante aqui para os nossos ouvintes. Nossa, Aline, adorei dialogar com você mais uma vez, foi ótimo como da primeira vez, espero que a gente continue conversando. Um abração, foi ótimo. Gente, muito obrigada a todos, todas. É muito importante esse podcast, é muito importante a gente falar, é muito importante ver a carinha de vocês. Pode contar que isso me inspirou, essa fala, com certeza, né? Ver duas pessoas incríveis e até o nome de vocês, e do lado, né, tem Secult, UFBR, Afro Sebrap, tudo isso, Unicamp, e isso é uma vitória para todos nós. Me sinto muito orgulhosa de ter vocês como pares e a gente poder falar e dialogar e avançar, né? Muito obrigada. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e FISH Unicamp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.